Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Estou aqui dentro do templo da Igreja Batista Boas Novas, sede aqui em Dourados, onde nós iniciamos as obras de mudanças, adaptações no forro aqui dessa igreja, que é uma exigência do Corpo de Bombeiros. Como os irmãos sabem, a gente já vem há mais de 2 anos nessa luta de adequações para sermos legais, estarmos dentro da legislação e, muito especialmente, oferecer a você o melhor perfil de segurança possível, a melhor forma de estarmos cultuando de maneira segura. Por isso que você vê aqui a igreja toda modificada, nós estamos retiramos as cadeiras do lugar, uma equipe já está mexendo aqui na parte do forro, e tudo que a gente quer é levar até você, sem dúvida nenhuma, um ambiente que você possa estar em paz, cultuando a Jesus e estar debaixo da lei. É por isso que eu quero reforçar a você. Nossos dízimos e ofertas têm uma finalidade muito específica, do que é preparar a estrutura para você mesmo, do que é ajudar algumas igrejas que estão sendo abertas ou que já estão sendo mantidas, mas muito especialmente preparar a estrutura para você e sua família estar bem guardado e com segurança cultuando. Portanto, todo o benefício que se faz nesse templo é voltado para você mesmo, é voltado para a sua família. É por isso que eu quero reforçar a você. Continue sendo fiel. E você que ainda não é, inicie sua jornada de fidelidade para com Deus. Experimente um tempo de abundância, vivendo da fé, vivendo aquilo que o Senhor mesmo diz para viver, acreditando no que Ele disse. Seja dizimista fiel, seja um ofertante amoroso e entregue ao Senhor aquilo que o teu coração assim decidir. Está bem? Não estamos falando aqui daquilo que sai do teu bolso, mas daquilo que sai do teu coração, daquilo que você acredita. E é em razão disso aqui que estamos fazendo que eu peço isso a você, tá bom? Além disso, quero também dizer aos irmãos aqui desta semana que estamos vivendo um frio tremendo, que a Santa Ceia, devido a essa reforma que está sendo feita aqui, que a previsão é que se entregue entre sábado ou domingo, mas para a gente não correr risco de ter que mudar os planos, nós estamos adiando a Santa Ceia desse domingo para o próximo domingo. Portanto, nós não teremos Santa Ceia domingo pela manhã, só no próximo domingo. Dessa forma, você vai ver os avisos aí nas redes sociais e esteja conectado conosco, está bem? Mas os cultos seguem de maneira normal aqui do auditório, até mais aconchegante, e você pode participar conosco ativamente, tá bom, queridos? Deus te abençoe, um grande abraço, firme no Senhor, confiante que tudo ficará bem. Fica com Deus, um abraço. Da tua família, você que está em casa, você que está aqui, nunca esqueça, quando Ele entra, o sofrimento sai. Mas você diz: pastor, eu sofro. Sim, somos peregrinos, mas esse sofrimento sempre tem data marcada quando você está em Jesus. Por isso a nossa primeira palavra e o último cântico dessa primeira parte, também é antigo, eu já estou um pouco saudosista, não minto. Ele vai fazer uma pergunta: para que sofrer, se há um Deus que só está esperando para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família? Para quê? Para quê? É a pergunta. Aleluia, aleluia. Aleluia. Abre o teu coração, você que está em casa, abre o teu coração para Ele. Pare de sofrer. Abre o teu coração para Jesus. Você que lembra, me ajuda. Diz assim: vou lhe falar de um alguém que pode levar, aleluia, seus sonhos além. Olha para Ele. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará
lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, murou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar, aleluia, de alguém seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixa Ele entrar e fazer lugar, e tudo será novo. Pare de sofrer, venha para Jesus, irmão. Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Estou aqui dentro do templo da Igreja Batista Boas Novas, sede aqui em Dourados, onde nós iniciamos as obras de mudanças, adaptações no forro aqui dessa igreja, que é uma exigência do Corpo de Bombeiros. Como os irmãos sabem, a gente já vem há mais de 2 anos nessa luta de adequações para sermos legais, estarmos dentro da legislação e, muito especialmente, oferecer a você o melhor perfil de segurança possível, a melhor forma de estarmos cultuando de maneira segura. Por isso que você vê aqui a igreja toda modificada, nós estamos retiramos as cadeiras do lugar, uma equipe já está mexendo aqui na parte do forro, e tudo que a gente quer é levar até você, sem dúvida nenhuma, um ambiente que você possa estar em paz, cultuando a Jesus e estar debaixo da lei. É por isso que eu quero reforçar a você. Nossos dízimos e ofertas têm uma finalidade muito específica, do que é preparar a estrutura para você mesmo, do que é ajudar algumas igrejas que estão sendo abertas ou que já estão sendo mantidas, mas muito especialmente
preparar a estrutura para você e sua família estar bem guardado e com segurança cultuando. Portanto, todo o benefício que se faz nesse templo é voltado para você mesmo, é voltado para a sua família. É por isso que eu quero reforçar a você. Continue sendo fiel. E você que ainda não é, inicie sua jornada de fidelidade para com Deus. Experimente um tempo de abundância, vivendo da fé, vivendo aquilo que o Senhor mesmo diz para viver, acreditando no que Ele disse. Seja dizimista fiel, seja ofertante amoroso e entregue ao Senhor aquilo que o teu coração assim decidir. Está bem? Não estamos falando aqui daquilo que sai do teu bolso, mas daquilo que sai do teu coração, daquilo que você acredita. E é em razão disso aqui que estamos fazendo que eu peço isso a você, tá bom? Além disso, quero também dizer aos irmãos aqui desta semana que estamos vivendo um frio tremendo, que a Santa Ceia, devido a essa reforma que está sendo feita aqui, que a previsão é que se entregue entre sábado ou domingo, mas para a gente não correr risco de ter que mudar os planos, nós estamos adiando a Santa Ceia deste domingo para o próximo domingo. Portanto, nós não teremos Santa Ceia domingo pela manhã, só no próximo domingo. Dessa forma, você vai ver os avisos aí nas redes sociais e esteja conectado conosco, está bem? Mas os cultos seguem de maneira normal aqui do auditório, até mais aconchegante, e você pode participar conosco ativamente, tá bom, queridos? Deus te abençoe, um grande abraço, firme no Senhor, confiante que tudo ficará bem. Fica com Deus, um abraço. Você oferta, adore também com a sua voz, em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, adore e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Aplaude em nome de Jesus, glorifica esse rei. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Esteja com vocês aqui, tanto quanto com você aí na sua casa. Que o Espírito Santo possa estar sempre te fortalecendo em graça, em favor, todos os dias. Louvo a Deus pela equipe que está aqui, pelos irmãos que estão trabalhando, equipe de mídia. Até o pastor Nosni entrou na dança aí para completar a equipe.
e todos quantos estão envolvidos nisso, Ministério de Louvor e tudo mais. Também louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que estão aqui, que embora dias de semana somos limitadíssimos, estamos praticamente só online, mas alguns irmãos vêm na perspectiva de interceder, de ajudar, de chorar junto. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero crer no Senhor que já estamos vencendo esse momento. A cada dia, a nossa cidade tem percebido a diminuição tanto do contágio quanto das internações. Eu louvo a Deus por isso. Quero crer que muito em breve, mas muito em breve mesmo, tudo se normalize para a glória de Jesus. E a gente vai vencer, né? Eu creio que vamos. Sempre confiando em Deus, que é Ele a nossa base firme e forte. Queridos, quero convidar vocês para ler comigo um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e o verso 10. Enquanto você localiza, quero também lembrá-los, domingo, já foi dito, mas reiniciamos os nossos cultos matinais, às 9 da manhã. Se puder chegar um pouquinho mais cedo e tirar um tempo de oração, é uma bênção. E em seguida tem louvor e tem a ministração da palavra, de ensino, com essa perspectiva de interagindo com os irmãos, como numa escola. E à noite, às 18 horas, um grande culto para a glória de Jesus. Sábado, a chaleira vai ferver aqui também, às 19 horas, né, pastor Osni? 18 horas também. Com certeza vai ferver de novo e a tampa desse canecão vai sair com certeza voando. Eu acredito que se nós não buscarmos a Deus como Ele tem nos orientado a fazer, estaremos perdendo uma grande oportunidade de viver um grande mover do Espírito nesse lugar, nesta cidade. Então não perca tempo, ore o máximo que você puder. Bem, Lucas capítulo 18, versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda ousava levantar os olhos ao céu, mas batia as mãos no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Queridos, eu quero convidar você, como sempre peço de costume, mas faz parte de mim. Se você puder fechar seus olhinhos, ou mesmo aí na sua casa, sem fechar os olhinhos, em oração comigo, por favor. Paizinho, uma vez mais eu louvo o teu nome, a tua grandeza, o teu poder, a tua graça, tua misericórdia, que sempre nos ajuda a cada manhã, nos auxiliando, fortalecendo, dando-nos graça para continuar a lida diária. E eu digo, como disse os seus profetas, se não fosse o Senhor, certamente teríamos sido engolidos vivos. Afinal de contas, Senhor, não há nada nesse mundo que possa nos dar o sustento e a força que não venha de Ti. Tudo está em Ti. Por isso nós Te louvamos. Porque se tem alguém aqui esta noite, tem porque o Senhor deu graça e vida para que estivessem. Se tem alguém nos assistindo agora, é o Senhor que promoveu e proveu essa pessoa a vida para que ela pudesse estar aqui. Então eu te louvo pelas curas que já foram efetuadas agora mesmo, através das muitas orações
e do seu servo que aqui pediste. Te louvo pelas muitas curas nos hospitais, nas casas, que têm acontecido ao longo dos dias. Te louvo também por esse momento que a tua palavra fora lida, e eu quero mais uma vez aprender com ela. Por isso sabes bem que posso apenas falar, mas teu meigo Espírito que aqui está pode nos ensinar de maneira tão poderosa. Assim eu peço-lhe em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que nos assiste, se ainda não é inscrito nesse canal, basta clicar aí no botãozinho à sua direita, inscrever-se e, portanto, se quiser dar um joinha para que você seja atualizado todos os vídeos que esta igreja, esse ministério produz para edificar a sua vida. Também aos irmãos de fora, de outros municípios, de outros ministérios que nos acompanham, que Deus abençoe você sempre e possa crescer em graça a cada dia. Cada semana eu tenho recebido mensagens de pessoas cada vez mais distantes. Tão bonito isso. Estão cultuando, servindo a Deus e recebendo a porção da palavra através da internet. Isso é maravilhoso. Então Deus te abençoe, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, seja ao vivo ou seja em outro dia que você esteja conosco. Deus te abençoe muitíssimo e te guarde sempre. Queridos, permita ser breve nesta missiva que devo lhes dizer. Naturalmente, o que Jesus traz aqui é uma série de ensinos poderosíssimos e profundos ao coração dos seus discípulos. E quando digo ao coração dos seus discípulos, é bem verdade que eu estou também me referindo que esta palavra poderosa como ela é por si mesma, também alcança-nos em nossa geração. Até porque, se o Cristo é a palavra, e a palavra é Jesus, como afirma João no capítulo 1 do seu livro, portanto, ele permanece de eternidade a eternidade, sendo Deus imutável, igualmente a sua palavra permanece imutável, de geração após geração. E somos testemunhas disso. Todo esse conteúdo, esse contexto bíblico ministrado a nós por Jesus e deixado esse legado de conhecimento pelos apóstolos abençoados que o Espírito Santo usou, sem dúvida nenhuma, é o mesmo Espírito que atualiza essa palavra para cada momento, para cada necessidade, segundo bem o seu coração determina. De sorte que nós não apenas cremos nisso por conta da fé que temos no Senhor, mas até pela grandeza da lógica envolvida em toda essa sistemática de preservação que o Senhor tem. Afinal de contas, 2000 anos já se passaram, e sem levar em consideração que a Bíblia toda teria, portanto, quase 4000 anos que ela está permeando a humanidade, sem nunca perder o sentido, sem nunca ter trocadilhos, sem nunca, de maneira alguma, romper com os princípios bíblicos, sem ter qualquer manipulação humana, embora isso seja feito a partir dela. Entretanto, Deus é quem preserva a sua palavra e mantém-a intacta para que possamos compreendê-la diariamente. Isso é maravilhoso. E perceba que nessa passagem, de modo tão simples, Jesus está trazendo um ensino, levando os discípulos a compreender uma dinâmica de vida do que, de acordo com a forma como se age, você e eu podemos alcançar a rejeição de Deus. De alguma maneira, Jesus expressa aqui que Deus rejeita alguns tipos de pessoas. Melhor dizendo, Deus rejeita alguns tipos de atitudes de pessoas. É bem verdade que, corrigindo isso, o certo é que Deus aceita todo tipo de pessoa, mas rejeita a forma como estas chegam a Ele. Rejeita a forma como estas se relaciona com Ele. Portanto, é muito importante compreendermos essa dinâmica do Espírito Santo para que não caiamos no mesmo erro, de sermos de alguma forma rejeitados por Deus enquanto que nossas atitudes predominam e perdermos a oportunidade de nele crescermos. Perceba que Jesus esboça dois tipos de pessoas aqui, dois homens, é claro que dois no mesmo naipe de humanidade, dois homens no mesmo contexto, e permita tentar dinamizar isso de maneira muito breve. Diz-nos o Senhor que dois homens subiam ao templo.
Perceba que a ideia dos dois é a mesma. Os dois possuem o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo intento de ir orar a Deus, de falar com Deus, de estar no templo. E perceba que os dois possuíam dentro de si uma motivação até então adequada, correta, que seria a razão pela qual os leva até o templo, na perspectiva de que sejam ouvidos e não rejeitados. Até então, os dois têm a iniciativa igual, mesmo porque os dois têm a mesma dinâmica de vida, isto é, são homens. E quando se trata dessa mesma esfera de vida humana, homens, e por que não dizer também mulheres, se enquadram no mesmo quesito de vida pecaminosa, de natureza pecaminosa, se enquadra no mesmo padrão de qualquer outro ser humano, significando, portanto, que os dois estão em pé de igualdade, enquanto que até na motivação, mas também na vida pessoal. Dizendo isso, posso lhes afirmar que nenhum dos dois tem a capacidade de olhar um para o outro e mensurar a quantidade de pecados ou a gravidade dos pecados, e muito menos mensurar o nível relacional, seja de intimidade ou de religiosidade para com o divino. Nenhum dos dois em questão aqui tem essa condição clínica ou psicológica de vislumbrar o estado pessoal de cada um desses personagens. Portanto, se os dois estão no mesmo aspecto de motivação de ir ao templo, eles também se enquadram na mesma condição de seres humanos enquadrados dentro da condição pecaminosa do que o apóstolo Paulo disse, que afinal de contas, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há exceção, não existe uma versão eletiva para A ou B, para qualquer grupo, um grupo C ou grupo D, não, em absoluto. Que todos estão encerrados dentro da mesma palavra, ou debaixo do mesmo jugo, ou colocados debaixo da mesma sentença. Todos pecaram. E a origem dessa ideia de pecado não é canonicamente do Novo Testamento ou apostólica, mas é a origem adâmica, como vós bem sabeis. É por isso que o apóstolo Paulo trabalha isso de uma forma tão intensa, escrevendo aos Romanos no capítulo 6 e 7, e expõe que Jesus é, sem dúvida nenhuma, o segundo Adão, que esse segundo Adão, sendo a imagem expressa de Deus, restaurou, portanto, aquilo que o primeiro Adão não conseguiu completar, tendo Adão em Deus a oportunidade de estabelecer o reino do divino nessa terra, e a partir dele toda a criação, todos os seres humanos viverem em santidade e em paz com Deus, debaixo do seu governo, ele jogou fora essa grande oportunidade, fazendo com que a sua matriz fosse, portanto, a causadora de todos os males, isto é, o erro de Adão foi, consequentemente, o erro de toda a humanidade, porque a nascente em Adão, tudo aquilo a partir dele, que nasceu dele, nasceu com essa semente pecaminosa. Mas Jesus, ao contrário, ele veio sem pecado, e na carne, como Adão pecou na carne, ele na carne teve que padecer as dores para criar uma geração, portanto, temente a Deus e justificada por ele, através do seu sangue. Isso, diga-se de passagem, é o maior privilégio que o homem tem em todos os tempos de humanidade. Perceba que diante do que Jesus expõe, esses dois homens, esses dois personagens, representam a humanidade como um todo. Aqueles que se acham religiosos e bem com Deus, e aqueles que de igual modo entendem a sua condição pessoal e que buscam estar bem com Deus de alguma maneira. E perceba que Jesus diz que quando os dois vão ao templo, eles não vão para visitar ao templo. É definido no coração deles, é decidido no coração deles, orar. Ou seja, iam ao templo por uma razão muito específica. E a oração, segundo o próprio Deus, ela tem a tônica primária de diálogo, e não de uma apresentação de justificativas.
e não meramente de um sacrifício moral ou espiritual ou meramente físico diante do divino, mas é algo estritamente pessoal, mas puramente espiritual. Significa, portanto, a oportunidade de dialogar com aquele que irá te absolver ou te condenar, te abençoar ou te deixar inerte. Diante disso, eles estão com seus corações bem decididos orar. Isso parte da premissa de que sair de casa para ir ao templo ou a um lugar específico de culto não pode ter um outro objetivo senão buscar comunhão com Deus. Não pode partir para outra coisa senão estabelecer algo que Deus seja de alguma maneira agraciado, isto é, adorado, louvado, bendito, ou mesmo em comunhão conosco possa alinhar a sua ideia com a nossa. O que Jesus deixa-nos, de certa forma, um ensino, que é uma razão muito clara para se ir a templos. Não é passeios. E quando passear no templo ou andar pelo templo se torna algo meramente corriqueiro ou de uma interação pessoal apenas, ou uma diversão, ou uma descontração, ou um lugar para ir, perde por completo o sentido. O templo em si já não tem sentido em afirmarmos que é o lugar onde se Deus manifesta. Afinal de contas, o próprio Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e a gente entra em choque quanto a isso. Mas ele habita em templos humanos como nós, portanto, a dimensão do templo é para abrigar o povo que vem na coletividade para buscar o divino, portanto, o objetivo primário tem que ser esse: estar com Deus e não outra coisa. Então percebam comigo, se eles são iguais, se estão debaixo da mesma perspectiva, se possuem a mesma condição espiritual, se estão encerrados debaixo da mesma lei, e se ambos estão decididos a ir ao templo, e se ambos estão decididos não apenas ir ao templo, mas orar no templo, significa dizer que a ideia primária é saber como não ser rejeitado no templo. Como não ser rejeitado diante de Deus depois de tudo isso. Recapitulando, se ambos estão com a mesma motivação, se ambos estão encerrados debaixo da mesma lei, se ambos estão debaixo da mesma condenação pecaminosa, se ambos possuem o desejo de ir ao templo, e se ambos têm o intento de ir orar a Deus, então o mínimo que tem que se fazer é: não posso ir lá perder tempo, ou não posso ir lá e ser rejeitado por Deus. Porque afinal de contas, a história de que Deus acolhe a todos de qualquer maneira e do jeito que quiser vir está equivocada. Ao contrário, não é de qualquer maneira e nem de qualquer jeito e nem quando quiser ou do modo que quiser chegar em Deus que será bem recebido. Não poucas vezes Deus rejeita certos tipos de culto. Obrigado, querido. Rejeitou o fogo, que para os israelitas era algo totalmente divino, abençoador, e Deus acabou fulminando por apresentarem fogo estranho. Como é que é o nome dos piás que eu esqueci? Não, Ofni e Finéias é outro. Os meninos lá do Antigo Testamento que ofereceram fogo estranho, me fugiu da cabeça, mas depois você procura. Sou obrigado a lembrar de tudo também. Enfim, Nadab e Abiú, esses carinhas aí. Se Deus rejeitou esses carinhas, de igual modo você vai ver Deus rejeitando em algum momento até o próprio Davi, por conta da sua vida errada, por conta de desvios, de queda, de postura. Deus rejeita Ananias e Safira, mesmo os caras tendo ofertado grande parte de suas coisas, como se Deus fosse comprado por meras ofertas. Então é possível que Deus rejeite o meu culto? É possível. É possível que Deus rejeite a minha aproximação? É possível. É possível que Ele não aceite que eu toque no que é sagrado? É possível.
É possível que a minha oração seja ouvida, mas rejeitada? É possível. Porque uma coisa eu lhes digo que é impossível, é Deus não ouvir a oração. É impossível. Porque Ele não vai se fazer de surdo. De Gênesis a Apocalipse, em momento algum, Ele fecha os ouvidos para não ouvir. Mas Ele ouve, mas não dá a mínima. Ele ignora, Ele faz isso, porque eu e você faz isso também. Não raras vezes. E às vezes queremos até questionar com Deus, dizendo, por que o Senhor não responde? E Ele poderia olhar para mim e dizer, por que você também não me responde? Por que você me ignora? Por que você não me obedece por completo? Por quê? Enfim. Então o detalhe máximo da ideia é o que fazer para não ser rejeitado por Deus. Para Deus não rejeitar a minha oração. E Jesus ensina isso de uma maneira muito clara, absolutamente transparente. A explicação de Lucas, de o porquê Jesus deu essa parábola, esse ensino, é justamente falando sobre o tipo de gente, de homens e mulheres, que confiam em si mesmos, que chegam diante de Deus com alto nível de confiança, na perspectiva de que eles sejam atendidos por aquilo que eles são ou que fazem. Mas eu quero partir da ideia inicial que esse tipo de comportamento é proveniente de gente religiosa que de maneira nenhuma nunca se relacionou com Deus. Porque afinal de contas, se relacionar com Deus vai lhe dar a garantia primária do autoconhecimento. De no mínimo saber quem somos. E é desafiador, inclusive, para quem está aqui responder isso. Afinal de contas, quem de nós, ao termos uma experiência pessoal com Deus, de se sentir pertinho dele, não se sentiu o mais miserável dos homens? Não se sentiu o mais pecador dos seres? Eu entendo a palavra do apóstolo Pedro, quando Jesus esteve no barco com ele, imediatamente orientou e disse, vai, lança a rede no alto mar. E o Pedro disse, não dá para fazer isso, já fizemos, vamos perder tempo, mas já que o Senhor está mandando, vamos fazê-lo. E foi, lançou a rede, você conhece isso, é a pesca maravilhosa. E quando voltam cheios de peixes, os amigos teve que ajudar, inclusive. O Pedro chega em Jesus, e a atitude que ele tem é incrível, mas é real. Ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Espera aí, não é Jesus que tinha que se afastar dele. Era ele que tinha que se afastar de Jesus, se sentindo um pecador. Mas por que ele diz isso? Porque aquela ideia se afasta, mas não se afasta. Eu sei quem sou, mas já que o Senhor sabe quem eu sou, fica, me ajude de alguma maneira. É um pedido de socorro. Portanto, o que desata na minha mente nesta noite é a forma como a gente chega diante de Deus. É o tipo de comportamento que a gente expõe diante do Altíssimo. E quer saber, queridos, não poucas pessoas estão distantes do divino pela forma com que se relacionam com Ele. Tenho eu a impressão de que o primeiro personagem, o fariseu, que afirmava guardar a lei, que era defensor da lei, era quase o STF, não é? Era um dos ministros. Fazia de tudo para preservar a lei, guardar a lei, viver pela lei. Então ele era o extremo da religiosidade. Ele acreditava que ele estava no nível em que Deus, por obrigação, deveria ouvi-lo, porque ele estava pronto para guardar o que Deus dizia. Entretanto, o segundo personagem, o que Jesus chama de publicano. Por que publicano? Se fariseu faz parte do time
como aquele partido que de fato era, que por conta de defenderem a lei, os ditames completos do Talmud, das leis e costumes judaicos, eram como que os guardiões do judaísmo. Mas já os cobradores de impostos ou publicanos eram tidos como o suprassumo do pecado, porque eles cobravam impostos dos judeus, em sua maioria, para os romanos. Então, mesmo que o cara fosse honesto, mas por ele ser cobrador de imposto, ele era tido como ladrão, como malfeitor, como pecador, mesmo que seja honesto. A tradição diz que Levi, ou Mateus, era cobrador de imposto e pecador. A tradição diz que Jesus foi criticado por jantar em sua casa, porque a casa dele servia como um local de muitas prostituições. Mas são palavras de tradição judaica. A Bíblia não diz isso, mas o contexto histórico diz isso. Por exemplo, nós temos em Lucas a mesma afirmação no capítulo 18, quando se fala de Zaqueu. E todos nós entendemos que o Zaqueuzinho é um ladrãozinho. Quem nunca ouviu a expressão que Zaqueu era ladrão? Mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. Não afirma nada sobre isso. Quem fala são as pessoas. As mesmas pessoas que diziam que Jesus era comilão, beberrão e amigo de pecadores e prostitutas. Então vai dar crédito para quem? Para quem tem a língua grande? Não diz que ele era o tal pecador, ladrão. Tal fato é por ele contradito. Porque quando termina o jantar, ele tem a ousadia de, na presença de Jesus, dizer: Senhor, se porventura isso que o povo está dizendo aí for verdade, e eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Alguém levantou a mãozinha e disse: eu. Ninguém. Por que ninguém fez isso? Porque ninguém ousaria mentir na presença de Jesus. Não estou dizendo que o Zaqueu era santo. Eu estou dizendo que as pessoas condenam os outros sem saber. Eu estou dizendo que as pessoas são boas em acusar, péssimas em perdoar. Portanto, esses dois personagens estão aqui. Perceba que o primeiro personagem, o fariseu, ele não só se sente o cara para estar diante de Deus, mas de igual modo ele se sente juiz para dizer a Deus quem é digno de misericórdia e quem não é. Por isso ele chega diante do divino, ou melhor, diante do templo, e tem a atitude de estar em pé como os demais que ali buscam. E ele orava com ele mesmo. O que significa orar com ele mesmo? Significa dizer que ele não precisa expor de maneira pública, porque ele já é tido como alguém de valor. Então ele ora de maneira postular, religiosa, com sábias palavras, talvez até na ideia de conquistar o divino, amantíssimo, amabilíssimo, misericordiosíssimo Deus, elevadíssimo, capaz de impressionar Deus com o seu vernáculo. Então, depois de ele se apresentar como tal, ele de fato dá a Deus
as características dele mesmo. Então ele chega diante do divino, e é como se ele dissesse: bendito seja o meu nome, ou glorificado seja eu diante de ti, Senhor. Porque afinal de contas, a expressão que ele usa não é mais do que isso. Pois ele diz: Deus, eu te dou graças. Primeiro porque eu não sou como os demais homens. Uau! Você consegue encontrar alguém mais puro, mais abençoador? Talvez ele se iguale a Jesus, pelo menos dentro de si mesmo. Não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou pelo menos um Abraão para ti, Senhor. Sou pelo menos o teu Davi dessa geração. Sou o guardador da santidade. Sou, quem sabe, o mais inspirado dos homens. Como quem diz: a mim o Senhor pode escutar. Se tem alguém nessa terra que o Senhor pode identificar a voz, esse alguém sou eu. Se tem alguém que merece ser ouvido, esse sou eu. Porque não sou como os outros, sou diferente. Como diria na linguagem de hoje, sou diferentão. É o bam, não é? É o cara dos muitos seguidores. É o da alto nível da estirpe religiosa. E ele não se dá por satisfeito. E ele dá graças a Deus porque ele não é como os outros. Como quem você quer dizer? Como aqueles roubadores, como os injustos, como os adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. É como se ele dissesse: Senhor, eu sou tão bom de Bíblia que eu guardo os 10 mandamentos na sua integralidade. Tenho procurado viver na íntegra cada um dos mandamentos. Eu não tenho colocado outro Deus diante de mim, Senhor, como diz o teu primeiro mandamento. Mas ele se esquece que ele endeusa a si mesmo, que ele o coloca no altar de santidade e ora a si mesmo. Ele esquece que ele endeusa as coisas que ele cultua, a saber, o seu bem, as suas riquezas. Ele pode dizer a Deus: eu não faço nenhuma imagem de escultura diante de ti, Senhor. Mas ele poderia dizer: mas também não preciso fazê-lo, porque eu sou a minha própria escultura. Eu me amo e não consigo viver sem mim. Talvez ele mesmo esboça isso. Ele não precisa tomar seu nome em vão, Senhor. Eu não posso, eu guardo isso. Mas ao mesmo tempo eu desonro o teu nome todas as vezes que eu desonro a sua criatura. E assim por diante. Guarda, mas não guarda. Eu não cobiço a mulher dos outros, Senhor. Apenas o carro, a casa, o emprego, o sapato, a camisa, os filhos, mas coisa básica. Eu não roubo ninguém. Eu só sonego meus impostos. Eu só não dou o dízimo por completo. Eu só não abençoo ninguém. E assim por diante. Eu não adultero, Senhor, como os demais homens. Apenas na minha cabeça. Apenas pela internet. Apenas de maneira virtual. Apenas acho bonito as mulheres na rua. Hipócrita. Ele nada mais é do que um hipócrita diante do divino. E ele ainda consegue colocar o cobrador de imposto em uma posição pior. Porque ele diz: eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros.
E nem ainda como esse cobrador de imposto, ele está dizendo, esse aqui é pior do que o adúltero, pior do que o roubador, pior do que o injusto. E aí agora, como ele apresenta as suas virtudes, suas muitas qualidades convincentes e apaixonantes, então agora ele vai apresentar diante de Deus as suas habilidades, a sua performance, as suas ideias. Por isso ele diz, além de tudo isso, de eu não ser quem os outros são, eu faço diferente. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que possuo. Muito justo. Ele se encaixa naquele perfil que Jesus mesmo criticou, que os caras se levantavam, por exemplo, quarta-feira, dia de jejum. Vamos tirar um dia de jejum, é o Ramadã. Gospel. Então ele se levanta pela manhã, não penteia o cabelo, não escova os dentes. Do jeito que se levantou, sai para a rua, abaixa o semblante e sai andando de um modo temeroso, como se estivesse demonstrando a fraqueza. E a primeira pessoa que pergunta como é que você está, ele já diz, estou em jejum, para que todos saibam. E Jesus criticou isso quando disse, quando você jejuar, levanta pela manhã, toma um banho, lava a cara, lava os dentes, pente o cabelo, põe uma roupa legal e sai para a rua para que ninguém saiba que você está em jejum. Para que o teu Deus que vem em secreto, receba em secreto. Mas fariseu não é assim. Fariseu precisa ser aplaudido, precisa ser amado, precisa ser adorado. Ele precisa do holofote, do brilho. Ele precisa que as pessoas o glorifiquem. Então aqui seria a glorificação da hipocrisia. Observe que o fato de ele dizer a sua performance diante do Senhor, em momento algum impressiona Deus. Por quê? Primeiro, queridos, não é o que eu digo que impressiona o divino. Não é o que eu digo que atrai Deus para a minha súplica. Não é o vernáculo, a minha frase ou a conjugação verbal que faz com que Deus passe a ouvir-me e atender-me. Mas é o que o meu coração sente e diz. É o que a minha alma contrita, quebrantada, esboça diante de Deus. Ele prefere ouvir um gemido que não tem nenhuma vocalidade do que uma oração bem feita como apenas um método. E permita dizer isso a você como eles pensavam rapidamente. Dentro da conjuntura judaica, os nomes de Deus são 72 nomes. 72 combinações que definem o nome de Deus. Para cada necessidade é uma combinação. Para cada tipo de luta é um tipo de combinação. Então eles precisam estar conscientes e plenos do que isso significa. Para que cada um ore do jeito certo, senão nas suas ideias Deus não é ouvido. Se o cara precisa, por exemplo, de multiplicar o azeite, ele não pode orar para Jeová Rafá. Ele tem que orar para Jeová Jiré. Porque Jiré é o provedor. É a ideia do judeu. É por isso que quando você encontra no Novo Testamento as lutas da igreja primitiva quanto ao judaísmo, muito especialmente no capítulo 14 e 15 de Atos, se depara com aqueles que eram judeus convertidos, tentando viver os costumes e tradições do judaísmo. E o apóstolo Paulo vem ensinando uma verdade absoluta. Porque enquanto eles tinham seus tempos de oração, tentando buscar a Deus, cada um nas suas fórmulas secretas, para acionar o cofre do divino e ter a bênção, utilizando 72 nomes com 440 combinações, o apóstolo Paulo diz, basta que vocês orem a Deus usando 5 letrinhas, nada mais que isso.
Tudo que vocês forem orarem a Deus, use apenas este nome, Jesus. E este nome vai codificar tudo o que vocês precisam para as suas almas. Então, enquanto que esse homem aqui derrama toda a sua capacidade e performance diante de Deus, Deus simplesmente ignora as suas orações. Simplesmente faz de conta que não ouviu. Mas aí Jesus diz que o cobrador de imposto, porém, vida que segue, estando em pé na mesma condição, mas sem ter a ousadia de se aproximar do altar, de longe, diz a Bíblia, que ele não tinha coragem de levantar o seu rosto e olhar para o lugar santo, onde jazia o Santo dos Santos. Ele não tinha coragem de olhar as cortinas e ver os querubins. Mas com a cabeça baixa, ele batia no peito, em um gesto de afirmação, e a única coisa que ele pedia era misericórdia, por conta do diagnóstico: sou pecador. E disse Jesus que esse ser, esse homem, conseguiu capturar a atenção de Deus. Então, traduzindo em miúdos, ou trocando por miúdos, muita gente tem perdido tempo em oração, porque chegam errado diante do divino. Chegam de maneira triunfante, confiante em si mesmo. E qual a maneira correta, portanto, de chegar diante do Senhor? Primeiro, com a verdade. Com a verdade. Segundo, transparente. São as duas coisas que formam a base do trono de Deus: verdade, transparência. Quando você olha no livro do Apocalipse, capítulo 4, você vai ver que debaixo do trono de Deus flui um rio que forma o piso dos céus, que é chamado de rio de cristal. Como que mar de vidro, em outras expressões. Transparente e verdadeiro. São os dois pilares desse mar: transparência e verdade. Verdade, transparência. Como alcançar o coração de Deus, portanto? Com grandes elocuções acerca de mim mesmo, verdade e transparência. A primeira coisa é chegar diante dele e afirmar verdadeiramente a verdade do meu eu. Eu sou isso aqui. É por isso que Jesus nos ensinou a orar ao Pai, engrandecendo-o de maneira inicial. E perceba que Mateus 6,9 não é uma oração modelo, como já ensinei. É a oração que deve ser feita, a oração do Pai Nosso. E termino dizendo sobre esse conceito: por que não oramos assim? Porque a gente acha que isso é de católico. É os católicos que rezam assim, não é? Então a gente não ora o Pai Nosso, porque dá a impressão que ainda estamos no catolicismo. Errado. Jesus disse: vós orareis assim. Ele não disse: isso aqui é um modelo, tá bom? A partir disso aqui vocês destrincham. Não, ele disse: vós orareis assim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que essa expressão significa? Verdade. Quando eu o reconheço nessa grandeza, eu já mostrei a minha pequenez.
quando eu consigo reconhecer de coração essa grandeza, eu estou pronto para declarar quão pequeno sou. Quando eu reconheço a paternidade do divino, eu estou reconhecendo a minha filiação. E como filho, não tenho autoridade sobre ele. Na verdade, não tenho autoridade nenhuma que não venha dele. Como filho, simplesmente preciso ouvir o que o pai vem a dizer. Eu não sei se você se recorda, quando criança, pelo menos eu sou desse tempo, embora nunca tive muita coisa assim com manhinha, mas eu vejo, e no meu tempo fui criado assim, que se quisesse alguma coisa, não adiantava fazer birra, porque se fizesse o menor cisco de birra, levavam a sua tão grande que até o sol parava para ver. E quantas vezes isso aconteceu em casa? Na minha casa aconteceu apenas uma vez com a minha filha no mercado. Ela deu a de louca e deitou no chão porque queria não sei o que lá e começou a fazer birra. A minha mulher só disse, ela apanhou tanto aquele dia que quase em língua estranha ela falou. Por quê? Porque nossa geração não tolerava esse tipo de coisa. Filho não impunha nada a pai, não é, Josué? Como a gente conseguia alguma coisa sendo filho? Totalmente na humildade. Nem olhava no olho de cabeça baixa, pai ou mãe, estou precisando de tal coisa, não era assim. E você não tinha um sim na primeira vez. Raramente pai e mãe respondia com muita bondade dizia, vou ver. Depois de muitos dias dizia, daqui a pouco eu vou ver isso. Depois de um ano, então você tinha o que pediu. Você nem queria mais. Filhos não batem de frente com o pai. Filho não chega no pai e diz, eu sou o suprassumo dessa casa, sou o primogênito, sou o mais bonito, sou o mais santo, sou o mais perfeito, me dá o que eu preciso. No meu caso, a gente chamava de pescoção. Que tinha era um pescoção. E Jesus está ensinando que o pai rejeita pessoas que chegam diante dele com o coração exaltado, com a alma soberba, com o sentimento de orgulho, de grandeza. E desculpe, não adianta dar uma de bom político e rasgar seda diante de Deus, se o coração não estiver assim, porque isso não será a verdade. É por isso que eu amo as expressões de Davi nos seus salmos. Quem estuda muito os salmos se encanta, porque Davi não faz rodeios. Quando ele quer dizer para Deus o que ele está sentindo, ele diz, Senhor, eu estou muito magoado. Ele diz mesmo, eu estou odiando tal pessoa. Minha vontade era sangrar tal pessoa. É isso que ele diz para Deus. Leia os salmos. Porque ele sabe que não adianta ele disfarçar diante de Deus, irmão. Ele sabe que não adianta chegar diante do divino e pagar de bom moço. É por isso que as nossas orações não são ouvidas. Tiago diz que pedimos mal, porque não sabemos como orar. E pedimos geralmente para gastar com os nossos interesses. São por razões mesquinhas. E esse homem, o cobrador de imposto, ele rasga-se diante de Deus e a única frase que ele captura Deus é essa: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então nunca chega diante do Pai achando que é alguma coisa. Desconstrua isso dentro de você primeiro. Revista-se de total humildade. Proteja a tua motivação.
Porque não adianta a gente tecer longos comentários. Deus não os ouve. Porque Deus lê o que está no coração. Foi Jesus quem disse em Marcos 10 que do coração do homem saem os adultérios, os homicídios, as mentiras, as traições, os mais terríveis pecados daqui. Então não adianta eu dizer ao contrário aqui, porque Deus vai identificar o que tem aqui. Por isso as orações são rejeitadas. Por isso não poucas pessoas são rejeitadas diante do altar, porque não usam a verdade e a transparência. Eu sugiro que diante do Senhor, se queremos nele um mover e um avivamento, é diante dele que a gente tem que estar transparente. É diante dele que a gente precisa rasgar o coração e não as vestes. Eu li no domingo, quando o profeta Joel disse isso: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque Deus está cansado de performance. Ele está faminto por expressões da alma. E sabe, não se engane. Quando você olhar para dentro de você mesmo e perceber que a sua oração se tornou em apenas frases assim, por exemplo, Deus, oh Deus, vai dormir, irmão, vai dormir. E Deus não precisa de boi berrando. Vai dormir, irmão. Pare de bobagem. Esteja consciente. Se o teu coração não estiver faminto, choroso pelo divino, vai dormir. Não, eu tenho que estar aqui de joelho para cumprir meu sacrifício. Deus, ó Deus. 10 minutos ele fica, Deus, isso mesmo. Oh, Deus. Irmão, dá um tapa no banco, vai dormir. Sabe? E Deus mesmo está lá do altar. Tem mais gente na fila. Ops. Sai da moita. Sabe? Você não fala nada, sai. Tem mais gente na perspectiva. Agrade a Deus. E não tem um jeito melhor de agradar o Pai e ser recebido por Ele do que numa expressão verdadeira de total sentimento de quebrantamento, como essa última canção que foi cantada, penúltima aliás, e dizendo: Senhor, não sai daqui não, Consolador. Não adianta eu dizer outra coisa para ti. Tu sabe o que tem aqui dentro. Algumas madrugadas aqui embaixo, a única coisa que faço é chorar. E tudo que eu digo para ele é: Senhor, eu queria ter verbalização do que está aqui, mas eu posso pecar se eu falar. Então olha aqui para dentro de mim. Coleta a minha oração aqui dentro. Porque mais do que ouvir sua voz, Ele quer o quebrantamento do teu coração. Mais do que ouvir tuas palavras, Ele quer o gemido de tua alma. Seja sincero. Quando tiver difícil, diga para Ele: Pai, não consigo perdoar fulano, Pai, trata-se em mim. Pai, não consigo liberar graça sobre vidas, trata isso em mim. Seja sincero. Não esconda o erro diante de Deus. Não faça como esse homem fariseu. Façamos como o publicano. Nem tenha a coragem de olhar no olho de Jesus. E eu fico encantado
como algumas pessoas conseguem ser tão íntimas e dizem: Jesus, senta aqui, eu quero falar com você. E eu olho para esse cara, ele não consegue nem levantar o rosto diante do Senhor, quanto mais chamá-lo de você. Entende? Por isso eu concluo esta oração te convidando a fazer um upgrade na sua oração, a se vestir de total sentimento de humildade. Jesus conclui sua parábola dizendo que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Quer o segredo? Se joga nos pés. Joga nos pés de Jesus. De tudo o que aconteceu no Novo Testamento, deixo essa última aqui. De tudo o que aconteceu no Novo Testamento, tem uma cena que Jesus disse será lembrada e mencionada para sempre. E se lembra qual é? Quando Maria se jogou aos pés de Jesus e lavou os seus pés com as suas lágrimas. Para sempre. O que ele estava dizendo com isso? Aqui embaixo, nos meus pés, não tem coração divino que resista. Entende? Você pode ficar em pé. Vamos mudar o nosso jeito de chegar diante dele, o nosso jeito de agir, nosso jeito de se comportar. Vamos mudar o nosso jeito de falar com ele. Vamos nos humilhar. Vamos nos render. E vamos ser verdadeiros. Seja sincero. Opte pela sinceridade. Por quê, queridos? Porque aqui esta noite, ou em casa, não há uma só pessoa que tenha autoridade para apontar o erro de outro. Ninguém. Eu não preciso que você aponte o meu erro. Eu já tenho o diabo me acusando dia e noite diante de Deus. Então vamos orar de maneira diferente. Vamos chorar diante do Senhor. Eu vou pedir que você feche seus olhinhos. E nós vamos terminar esse culto depois da minha oração com essa canção. E essa canção vai estar despedindo você, tanto aí na sua casa quanto no templo. Mas a oração que quero fazer agora é de reconhecimento e de convite. Desça da sua postura de orgulho, de soberba, ou de achismo, ou de confiança em si mesmo, e se jogue aos pés de Jesus. Quebre o seu próprio orgulho agora e se lance aos pés de Jesus. Não faça isso porque eu estou pedindo, faça isso porque você precisa fazer. Em nome de Jesus. Paizinho, eu sei que me deste essa inspiração esta noite. E é por conta da tua palavra que nós queremos nos humilhar diante de ti, Senhor. Nos humilharmos em reconhecimento. Nos humilharmos em entendimento e em verdade. E declarar, Senhor, quebra os nossos orgulhos, Pai. Nos ajuda a despir dessa roupa orgulhosa, desse sentimento de rico sou, de abastecido sou, de que nada me faz falta, mas que eu possa reconhecer que, na verdade, sou apenas um pobre, sou
apenas um pecador. Sou apenas alguém que precisa miseravelmente de misericórdia. Alguém pequeno. Alguém que é frágil. É o pó. E que se não fosse o teu poder, nem vida teria. Se não fosse a tua graça, nem oxigênio eu poderia puxar. É isso que eu sou, Senhor, o pó dessa terra. Então é um privilégio viver no teu amor. Então nos perdoa. Perdoa quando a gente vai diante de ti com achismos, com prepotência, com orgulho, com soberba. Perdoa quando a gente faz mau juízo uns dos outros. Perdoa quando a gente olha para o irmão ou para a irmã e faz mau juízo deles. Cada um tem suas dores, Pai, suas lutas. Então tem misericórdia de nós. Nos ensina a copiar os seus passos e te obedecer. E andar conforme o Senhor andou. E ter os nossos pecados perdoados. Nos leva mais perto de Jesus. E eu sei, Pai, que não há outro caminho senão o da verdade. Então purifica-nos na tua verdade. Santifica-nos na tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Não queremos mentir mais, nem te desonrar, nem sermos falsos, nem sermos hipócritas. Queremos ser verdadeiros e transparentes. Recebe a nossa oração. Ouça-nos, Pai, para que não mais sejamos rejeitados por Ti. Eu te peço isso, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a partir de hoje, todas as vezes que você for orar, lembre-se disso. Verdade e transparência. Que Deus te dê graça, assim como Deus me dê graça. Em nome de Jesus. Vá em paz. Seja abençoado. Que seus dias sejam prósperos. Seja cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Consolo.